você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigada. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O pastor Lidiel já orou, mas eu quero orar com você. Se você puder, coloque a mão em direção ao seu coração. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero louvar por essa madrugada linda, por esse convite para estar aqui. Senhor Jesus, muito obrigada. Quero pedir ao Senhor que continue sustentando o mundo espiritual da cidade de Blumenau. Essa noite tem tantos jovens aqui, tem tantos irmãos aqui, Pai, que estão aqui em uma madrugada para ouvir o que o Senhor tem para eles. Nós já adoramos e em meio às adorações a gente também ouviu palavras aqui. E o nosso coração está queimando, está pronto, Senhor. Mas não permita, Senhor, não deixe que de forma alguma haja roubo nessa madrugada. Que o inimigo das nossas almas não roube nada. Senhor Jesus, que a gente também não se distraia, que não haja nenhuma dispersão, mas que nós ficamos aqui quietos, ouvindo a Tua palavra e entendendo o que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, ministra aos nossos corações, ministra o coração da moça, ministra o coração do rapaz, ministra o coração dos pastores, dos obreiros, ministra o meu coração. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu sei que Tu usa pessoas e eis-me aqui como um instrumento da graça. Então fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. A meditação que eu quero trazer para todos nós são alguns posicionamentos para realizarmos a obra do Senhor nessa terra. Eu quero encontrar esses posicionamentos aqui dentro desse texto. O contexto desse texto está no capítulo 11. A igreja primitiva, ela, no capítulo 8 de Atos, ela saiu de Jerusalém, os cristãos foram dispersos. Eu gosto sempre de lembrar que se eles não tiveram doado, se eles ainda não tinham doado todos os seus bens, eles tiveram que deixar para trás, porque eles saíram e não podiam levar suas lavouras, não podiam levar suas vinhas, os seus comércios. Mas tem algo que eles não deixaram para trás. Eles não deixaram a semente do Evangelho. Por onde eles iam pregando, primeiramente para os judeus. Depois, os irmãos que converteram em Chipre e Cirene, eles saem daí e vão para Antioquia. Chegando em Antioquia,
eles não só evangelizam os judeus, mas eles abrem o leque e eles começam a evangelizar os gregos, formando ali uma igreja multicultural, multirracial. E é nessa igreja que nós vamos viver um grande avanço missionário. Deus começou a visitar de uma forma especial a igreja de Antioquia. E essa notícia chegou em Jerusalém, que Deus estava fazendo algo lindo ali. E a igreja entendeu que ela precisava participar do que Deus estava fazendo em Antioquia. Então ela tem um obreiro, um homem generoso. E aqui no capítulo 11 nós encontramos outras características dele. Um homem cheio do Espírito Santo e de muita fé. E eles enviam Barnabé para Antioquia. Barnabé chega ali e encontra essa igreja multirracial, multicultural, e ele fica maravilhado. Ele enxerga a graça de Deus, ele vê isso estampado em cada movimento daquela igreja. Mas ele também decide buscar Paulo, que está em Tarso, e trazer para abençoar aquela igreja. Durante um ano, aquela igreja sentou para ouvir 2 homens comprometidos com a palavra. E com certeza, aquela igreja não só ouviu a palavra, mas aquela igreja desenvolveu as disciplinas espirituais. Ela desenvolveu o hábito de orar, o hábito de estar sempre em constante adoração. Ela desenvolveu o hábito do jejum. Essa igreja, durante um ano, ela passa por um período de consolidação. Essa igreja se torna uma igreja madura. Essa igreja se torna uma igreja pronta para Deus usar. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que já há alguns anos Deus tem trabalhado em Blumenau. Deus tem trabalhado na igreja, na estrutura. Deus tem construído com Blumenau coisas tremendas. Deus tem fortalecido a igreja na palavra. Deus tem aberto os horizontes da igreja de Blumenau. Deus tem fortalecido o CTM, Deus tem fortalecido a igreja, a escola teológica daqui de vocês. Se vocês prestarem atenção nos detalhes, Deus tem trabalhado na vossa estrutura. Há um desenvolvimento muito grande acontecendo no meio de vocês. E eu quero dizer que Deus está preparando vocês para algo muito maior do que vocês imaginam. Deus está escrevendo a história com vocês. Das crianças aos
aos adolescentes, aos jovens, às mulheres, aos homens, à liderança. Deus está mexendo em todos os grupos, de forma diferenciada, porque Deus tem um mover específico nos últimos dias da igreja na terra, usando a igreja de vocês. Essa igreja foi se preparando, se permitindo ser preparada. Imagina, Paulo é um homem dedicado, Barnabé é um homem dedicado. E esse ano foi o ano que Deus usou para uma construção belíssima. E no final desse ano, Deus falou. Deus prepara os caminhos. E depois Ele fala. Não se preocupem. Ele fala. Ele direciona. Ele traça caminhos. Ele escreve histórias. E Ele inclina, direciona o seu povo para viver o que Ele tem para eles em cada tempo. E o Espírito Santo disse para eles: apartem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então eu quero conversar com você sobre alguns posicionamentos para fazermos a obra do Senhor. O primeiro posicionamento é a oração. A igreja, ela precisa orar pela obra missionária. Primeiramente, ela precisa orar por novos trabalhadores. Há uma necessidade urgente da igreja a orar por novos trabalhadores. Nós nos reunimos aqui hoje na vigília missionária e nós temos uma responsabilidade de orar por novos trabalhadores. Quem nos ensinou foi o Senhor Jesus. Mateus 9:38. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No tempo de Jesus, a seara era grande e os trabalhadores eram poucos. No nosso tempo, a seara continua grande. Ela é grande em extensão geográfica. Ela é grande em números. Nós somos agora mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Ela é grande em desafios culturais, desafios espirituais, mas ela tem dono, ela tem Senhor, e o Senhor dessa seara decidiu que vai trabalhar em parceria conosco, que nós vamos orar para Ele, e Ele vai enviar obreiros para a seara dele. Ele não disse que era para nós convidarmos, não, porque se você convida, você assume a responsabilidade. Você tem que cuidar, você tem que elogiar, você tem que criar todo um contexto para ajudar aquela pessoa. Mas aquele que Ele envia, coloca a mão no arado e não olha para trás. Nesses dias, nós estamos necessitando de novos trabalhadores. Teve um tempo em Israel que não havia vocacionados.
os vocacionados ficaram escassos. Amós fala sobre isso no capítulo 2 e no versículo 11. Amós diz assim: para os pais, eu escolhi entre vossos filhos, uns para serem profetas, outros para serem nazireus. Mas vocês deram vinho aos nazireus, e aos profetas vocês falaram: não profetizem mais. Vocês desvalorizaram o que eu valorizo. Eu valorizo vocacionados. E vocês estão deixando de incutir, de incentivar. Vocês estão deixando de orar. No nosso caso, eu e você temos uma responsabilidade de orar por novos trabalhadores. Você precisa se levantar diante de Deus em oração por essa geração, orando ao Senhor: Senhor, mande novos trabalhadores, que os jovens que estão nas nossas igrejas possam ser alcançados pelo Senhor e possam responder o seu chamado. Então saia daqui hoje da vigília com um compromisso de orar por novos trabalhadores. Nós também precisamos orar pelo avanço da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela sofre 2 tipos de ataques. Ela sofre os ataques externos, Satanás, seus demônios, mas ela também tem ataques internos. A igreja no Brasil hoje passa por ataques internos. Nunca na história da igreja brasileira a igreja esteve tão vulnerável, com tantos ataques internos expostos na mídia. Isso, meu querido, minha querida, é questão de oração. É questão da igreja, eu e você, que ama a obra do Senhor e entende que a obra do Senhor precisa avançar, nos colocarmos diante de Deus, entendendo que a igreja está passando por uma situação difícil, mas a minha denominação, glória a Deus, não está passando, mas é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa avançar destemidamente. Ela não pode passar por uma situação que afeta o crescimento dela, principalmente quando esses ataques não são de fora, mas esses ataques são de dentro. Qual é a minha responsabilidade diante dessa situação? A minha responsabilidade é orar. Orar para quê? Para que o Senhor visite a nossa liderança, para que o Senhor guarde os líderes da casa do Senhor, para que os espíritos que atuam, trazendo divisões, trazendo contendas, não tenha espaço na obra do Senhor, e que a obra do Senhor possa avançar, e a igreja do Senhor possa crescer. Talvez você não abriu os olhos para essa verdade. Talvez você está olhando para tudo, repassando, comentando, e você se esqueceu que Satanás busca vantagem em todas as coisas. É oportunista, está sempre buscando uma oportunidade. Então nós vamos sair daqui da vigília nos comprometendo em orar por aqueles que fazem a obra do Senhor, por aqueles que têm grandes projetos missionários, por aqueles que são pastores de grandes igrejas, por aqueles que são pastores de pequenas congregações, por aqueles que estão cuidando do rebanho do Senhor, por aqueles
que correm o risco de enfraquecer, por aqueles que correm o risco de cair, de voltar atrás, de retroceder. A obra missionária, meu irmão, depende de uma estabilidade da igreja de Jesus. Somos nós, a igreja do Senhor, que sustentam aqueles que estão nos campos, aqueles que fazem a obra do Senhor. Então nós precisamos orar para o avanço. Hoje, no Congresso das Irmãs, nós estudamos o texto de Atos capítulo 4, e precisamente o versículo 29, que em meio às ameaças, os apóstolos oraram sabiamente, dizendo: Senhor, coloca os olhos no sinédrio, e quanto a nós, não nos deixe embaraçar, não nos deixe ficar perdidos nos seus campos. Dai-nos ousadia para a pregação do Evangelho. Então vamos orar. Vamos orar também por aqueles que fazem a obra do Senhor, mas estão sofrendo. Aqueles que fazem parte da igreja perseguida, mas aqueles também que não fazem parte da igreja perseguida, mas fazem a obra do Senhor e estão com depressão, estão com ansiedade, estão tristes, estão amargurados. Quantas pessoas que estão em prisões, não como a prisão de Paulo. Efésios capítulo 6, o versículo 20, Paulo diz assim: ore por mim, para que ao abrir da minha boca, a palavra do Senhor seja entregue a todos que necessitam ouvir, porque eu sou um embaixador em cadeias. Paulo se considerava um embaixador em cadeias. Ele estava pregando nas prisões, ora pregando para reis e poderosos, e ora pregando para as pessoas que ele conseguiu alcançar dentro das prisões. Talvez você não conheça missionários que estão presos fisicamente, mas talvez você conheça líderes da casa do Senhor que estão presos às suas dores, estão presos a problemas, estão presos a algum tipo de situação que não conseguem avançar. Então eu e você precisamos orar por quem faz a obra do Senhor. Nós precisamos fazer a retaguarda daqueles que estão na linha de frente, daqueles que estão sob ataques diretos do inimigo. Então vamos orar para os que sofrem, orar por aqueles que estão nos campos, orar por aqueles que presidem as nossas igrejas. Vamos orar pelos líderes dos jovens, que têm tantas responsabilidades, cuidar de um grupo de jovens. Então eles sofrem ataques diretos do inimigo. Vamos, vocês jovens que estão aqui, vamos abraçar a vossa liderança e orar por eles, orar pelos líderes dos adolescentes. Vamos abraçá-los e orar por eles, para que eles possam fazer a obra do Senhor livremente. Então o primeiro posicionamento que eu tenho aqui é orar. Tudo o que nós vamos realizar aqui nessa terra para Deus, nós precisamos orar. Então vamos, irmãos, nos envolvermos em oração, orando pelos missionários. Se eu fosse contar para vocês aqui, lá nos campos de missões, lá no campo missionário, como eu vi muitos missionários que estavam no campo e não tinha ninguém orando por eles, e que voltaram para trás, que retrocederam, porque faltou alguém acompanhá-los em oração, porque faltou alguém abraçá-los em oração. Muitas vezes mais do que um recurso financeiro,
O que os missionários precisam é de oração. Às vezes nós pensamos tanto nos recursos financeiros e esquecemos que eles precisam de alguém que esteja o tempo todo diante de Deus por eles. Segundo, posicionamento para fazermos a obra do Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor. Se eu pudesse nessa hora sentar com você e bater um bom papo, madrugada fora, eu ia te convencer que você precisa aprender a ouvir Deus. Essa igreja aqui, ela aprendeu a ouvir Deus. Ela não teve dificuldade de ouvir o Senhor. O que o Senhor vai pedir a essa igreja não é fácil. Ele vai pedir: apartem, separem para mim Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé veio como presente para essa igreja. Veio para trazer um crescimento espiritual. Essa igreja está feliz com a presença de Paulo e Barnabé. E agora o Senhor está pedindo a prata da casa, como nós falamos. E eles têm que abrir mão da prata da casa, porque Deus quer aqueles homens que vieram, contribuíram, fizeram um trabalho em excelência, mas chegou a hora de devolvê-los, mas devolvê-los com compromisso de acompanhá-los. E o nosso grande problema é que nós temos dificuldade de ouvir o Senhor. Eu tenho dito que para ouvir o Senhor, você precisa calar no mínimo 5 vozes. A primeira voz que você precisa calar são suas vozes interiores, os seus medos, os seus complexos, os seus traumas, tudo que atrapalha você ouvir o Senhor, tudo que sobrepõe a voz de Deus, que grita tão alto que você escuta essas vozes interiores e não escuta a voz do Senhor. Nós temos o exemplo de Paulo, um homem que calou suas vozes interiores. Atos capítulo 18, o versículo 9 e o versículo 10. Paulo estava em Corinto. E Paulo tem uma grande hostilidade contra ele. E ele está com medo de permanecer em Corinto. E naquela noite o Senhor apareceu para Paulo e disse: não temas, fale, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém vai lançar a mão sobre ti. Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto e uma igreja foi plantada em Corinto. Talvez você sentou aqui hoje, na vigília missionária, e você é um jovem, mas um jovem que tem a voz do complexo, um jovem que tem a voz de uma bagunça existencial, um jovem que tenha conflitos, que está tentando ouvir Deus, mas tem uma voz que está sobrepondo a voz de Deus. Você precisa calá-la para você poder ouvir Deus. Mas às vezes não é só as vozes interiores, não são só as vozes interiores, às vezes são as vozes das pessoas, principalmente você jovem. Levanta a mão, os jovens. Glória a Deus. Há um problema nessa geração, uma sensibilidade à opinião alheia. Tudo que o outro diz para você, você se interessa demais. E nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade. E esquecemos que o desenvolvimento nosso tem que sermos sensível. Não é a voz das pessoas, mas é sensível à voz de Deus. O pastor já me ajudou aqui, falando sobre Davi. Davi chegou lá no acampamento dos filisteus. Eliabe deu uma olhadinha nele
e viu que ele estava perguntando, se informando. Então Eliabe chegou pertinho e disse: olha, eu conheço sua maldade, conheço sua presunção. Tu veio aqui para ver a guerra. O texto diz: Davi desviou-se de Eliabe, foi lá, matou o Golias e fez o que ele tinha que fazer. Se você acostumou-se a dar atenção para as vozes das pessoas, se você se tornou sensível demais, quando o outro diz, você para escutar, você escuta, você pondera a voz do outro. Mas você não está mais parando para escutar a voz do seu Deus e ponderar o que o seu Deus tem para você. Chegou um momento que o Senhor está conversando com você e dizendo a você: silencie a voz do outro e escute a voz de comando do céu. Mas talvez não seja só as vozes das pessoas que você tenha que calar, silenciá-las. Talvez sejam as vozes da situação. Você tem uma situação complicada na sua vida, uma situação em que você não é tão inteligente assim, e você busca por um aprendizado, por uma ativação da sua cognição, e você acha: não, eu não dou conta disso. Ou talvez você luta na inconstância da espiritualidade. Ora você é o fervoroso, cheio de Deus, mas ora você é aquele que não dou conta, fraquinho por demais. O Senhor está te chamando também. Você não pode deixar que as vozes da situação, seja uma depressão, seja uma angústia, seja um medo, qualquer coisa que você enxerga, que é palpável, que está diante de você, você não pode permitir que essas coisas roubem a voz de Deus na sua vida. Eu amo um texto de Paulo, de Atos capítulo 23 e o versículo 11. Paulo foi preso e estava em Jerusalém numa cadeia. A visão dele era a cadeia, mas Jesus colocou do ladinho dele ali e disse: coragem, você pregou em Jerusalém e você vai pregar em Roma. Paulo saiu dali, foi para uma prisão em Cesareia, 2 anos na prisão. Todos os dias o que ele escutava: você pregou em Jerusalém, vai pregar em Roma. Você pregou em Jerusalém, vai pregar. Não adoeceu na prisão. Toda aquela umidade da prisão não adoeceu a Paulo. Por quê? Porque tinha uma voz de comando. Você tem uma prisão aqui, mas tem Roma ali. Tem Roma ali na frente. Tem um projeto ali na frente. Mas talvez não é as vozes da situação que você precisa calá-las, silenciá-las. Talvez são as vozes do inimigo. Ele está aí soprando, sussurrando, sugerindo tantas coisas na sua vida. E você tem que levantar como Jesus. Talvez você está aqui na vigília e está debaixo de acusação do inimigo. Levanta diante de Deus. E diz a ele: Satanás, eu estou em Cristo e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E se ele persistir com as acusações, se ele persistir para roubar o que Deus tem na sua vida, diga a ele, Romanos 8, 33, 34, quem tentará acusação contra os escolhidos? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu, assentou à direita de Deus. E se não tiver uma irmã do círculo de oração orando por você, Jesus ora pela igreja, Jesus ora pelos jovens, Jesus está orando por você. Nesse exato momento, enquanto eu prego aqui, Jesus está lá diante de Deus dizendo: olha lá, Jesus, olha lá, Pai, olha, é aquela lá, Pai, fala com ela, Pai, vai, ajuda, Pai, levanta, Pai. Jesus é o nosso intercessor por excelência. Mas talvez não são as vozes do diabo, talvez são as vozes do mundo.
Deus tem um projeto diante de você, um ministério integral. Meu Jesus. Aí você vai ter que ver os seus colegas fazendo escolhas. De tudo que é promissor. E o Senhor vai dizer para você, eu quero você 100%. E você vai ver que os colegas estão começando a fazer planos de adquirir. E o Senhor diz, eu quero 100%. Não vai poder muitas vezes usar um tênis, um Nike, ou um Adidas, ou será outro que é de marca. Não vai poder usar as camisas de marca. Vai ter que ter uma vida mais simples. Mas eu quero você 100%. E você vai ter que calar a voz do materialismo que te assedia. Você vai ter que calar a voz do capitalismo que te assedia. Você vai ter que calar a voz do hedonismo. Você vai ter que calar a voz do narcisismo. Eu, mas eu, mas eu. Você vai ter que calar todas essas vozes. E a voz de Jesus vai ter que sobrepor a todas essas vozes. Para que você precisa ouvir Deus? Primeiro, para você conhecer o que Deus tem para cada tempo da sua vida. Por que você tem que ouvir Deus? Porque você tem que conhecer o que Deus tem para cada tempo da sua vida. Você precisa conhecer o que Deus tem para cada tempo da sua vida. Teve o tempo em que Barnabé veio para Antioquia, Paulo veio para Antioquia, mas esse tempo terminou. Agora eles tinham que ouvir Deus, porque encerrou esse tempo. Agora era outra coisa que Deus tinha. E talvez é muito mais confortável você ficar aí, fica aí, porque você não quer nem ouvir Deus. Porque aquilo está confortável, está muito bom, uma mudança não é tão legal, então vou acomodar aqui. Mas não é isso que Deus quer. O pastor Ledial disse que Ele quer alinhamento. Ele quer alinhamento. O que Ele tem com você hoje não quer dizer que Ele tem com você amanhã. Você precisa ouvir o Senhor. E não são sobre os seus planos, o irmão já cantou isso aqui pra gente. Não são sobre os nossos planos, não são sobre os nossos projetos, são os planos dele, os projetos dele, é o que ele tem. Atos 16, a partir do versículo 6, Paulo deseja ir à Ásia. É bom. Ir para a Ásia, é muito bom ir para a Ásia. Talvez a Ásia, ela tinha mais desafios do que a Europa, mais necessidades do que a Europa. Mas não era a Ásia que o Senhor queria para Paulo. Paulo tenta entrar, o Espírito Santo diz não. Paulo tenta entrar pela Bitínia, o Espírito Santo diz não. Não. Agora não. Agora é Europa. Agora é Macedônia. Você precisa alinhar com o que eu tenho para esse tempo. E o que ele tem para você? Talvez você está aqui, ele tem um tempo de preparação para o ministério. Não deu para entrar no CTM? Separa um ano da sua vida para estudar, ler, entrar para dentro do seu quarto, fechar sua porta, orar, estudar, ler todos os livros que você puder. Separa um ano da sua vida para o crescimento espiritual, para você levantar, para ajudar as pessoas. Talvez o Senhor está dizendo para você, não é o tempo ainda de você fazer a faculdade. É um tempo que você precisa fazer um seminário antes da faculdade. Talvez o Senhor vai falar com você, não é o tempo de você namorar ainda. Você primeiro precisa se dedicar a um serviço cristão primeiro, para depois vir o namoro. Você consegue ouvir Deus? Segundo, ouvir Deus para os projetos futuros. Eu acabei de citar para você aqui Atos 23 e o versículo 11. O Senhor disse para Paulo
Paulo, coragem. Você pregou em Jerusalém, mas ainda tem Roma. Você vai a Roma. Projeto futuro, que é 2 anos depois. Não era ali no outro dia, era 2 anos depois. Tem um projeto futuro para você. Você precisa ouvir Deus, porque Deus está desenhando um projeto futuro para você. Você sentou aqui, moço, moça, menino, menina, e o Senhor está desenhando um projeto futuro para você. Você nem sabe ainda, mas Deus já desenhou um projeto para as nações para você. Você nem imagina ainda, e o Senhor já está escrevendo um projeto para as nações. E eu vou dizer mais, o Senhor já está criando expectativa nas nações, para onde você vai, porque Ele sabe que Ele dá conta de conduzir você para as nações. Tem projetos que é para hoje, mas tem projetos que é para amanhã. E você precisa ouvir os projetos para hoje, e você precisa ouvir os projetos para amanhã. Então entenda isso, é que você precisa ouvir Deus. Nós estamos aqui, junto com os nossos líderes, e eles só estão aqui porque um dia eles ouviram Deus. Você precisa ouvir Deus também, para você ter paz. Sabe essa perturbação que está aí? Sabe essa intranquilidade? Sabe essa insatisfação que você está vivendo? Eu vou te falar uma coisa, está faltando voz de Deus. Amém? Todas as vezes que falta a voz de Deus, você fica intranquilo, você fica insatisfeito, você fica perturbado. Não era assim que Paulo estava? Atos capítulo 18, versículo 9 a 10. Paulo estava perturbado, vou sair daqui, não vou ficar aqui, está complicado aqui. Mas o que mudou? Você acha que foi os opositores que saíram? Não, meu querido. O negócio pode ter até piorado, mas o que mudou aqui foi a paz que a voz de Deus trouxe. Sabe o que muda? É quando a voz de Deus chega, tem paz. Você quer paz? Então se alinhe com o coração de Deus. Escute o que Deus tem para você. Por que Paulo conseguiu produzir e ficar 1 ano e 6 meses e evangelizar tantas pessoas em Corinto? Porque ele teve paz ao ouvir o Senhor. Fica aqui, fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade e ninguém vai lançar a mão em ti. Então é para isso que você escuta Deus, para escutar o que Deus tem para cada tempo da sua vida. E você escuta Deus para saber sobre os projetos futuros. E você escuta Deus para ficar em paz. Ficar em paz naquela congregação. É aqui que Ele me quer, eu vou ficar em paz aqui. Vou dar 100% de mim aqui, porque é aqui que Ele me quer. Então eu não vou ficar mais lutando, eu não vou ficar mais aqui arrumando uma briga com Deus aqui, eu vou ficar em paz aqui, porque Ele me quer aqui, eu vou sossegar aqui. Terceiro posicionamento, você precisa obedecer. Essa igreja obedeceu. Olha o que o versículo está dizendo aqui: separem para mim agora. Meu Deus do céu, separe para mim agora. Não é amanhã não, o negócio é agora. É agora, é para hoje. Será que Deus pode nos pedir coisas para hoje? Será que nós conseguimos atender as emergências e as urgências do coração de Deus? Separem para mim agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo a mão sobre ele, despediram, vão. Só quer, toma. Só quer, mando. Só quer, toma. Estou entregando. Meu Jesus, querido, será que está bom assim para a gente? Será que nós conseguimos assim? Então eu quero falar com você aqui. Primeiramente, obedecer a Deus sem contestar. Ei, meu Deus. Quando eu leio lá
Mateus capítulo 6 e o versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Lá no céu os serafins só falam amém, sim. Lá no céu os querubins só falam sim. Os arcanjos só falam sim. Os anjos só falam sim. Mas aqui na terra, apartem para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos esteja. Por quê? Para quê? Mas quando? Por que tem que ser eles? Por que não pode ser outro? Por que deu o nome deles? Será que você nessa noite pode sair daqui sem contestar nada? Sai do campo da contestação, meu querido. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na minha vida, como é feita lá no céu. Senhor, eu estou aqui como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Não conteste nada. Ele é rei, ele é senhor, ele tem comando, você é servo. É aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Já não sois de vós mesmo, foste comprado com alto preço, glorifica a Deus no vosso corpo. Deixa eu te falar aí, meu querido, você não é de você mesmo, você tem dono, e quem manda é o dono. Se o dono decidiu que é Índia, vai para a Índia. Se ele decidiu que é Nepal, vai para Nepal. Se ele decidiu que é Moçambique, vai para Moçambique. Você tem dono, Mas obedecer sem procrastinar, porque Deus não disse assim, separa para amanhã, separa para agora. Mas só que a gente decidiu que vai procrastinar. Que o Senhor vai nos pedir algo e que nós vamos procrastinando. Na verdade, eu acho que é enrolando, né? João capítulo 9 e o versículo 4 são as palavras de Jesus. E João registrou: devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem e na noite ninguém pode fazer nada. Você tem um time, como vocês falam aí. Né? Vocês não viram dizendo aí? Nós temos um time. Vocês têm um tempo, meu filho. Vocês têm um tempo. Devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vai chegar e na noite você não faz nada. Você tem um tempo hábil. Quando o Senhor está dizendo aqui, separem para mim agora, é porque é para agora. Quantos projetos que não foram realizados, porque os chamados decidiram que iam procrastinar. Amanhã, depois da manhã, aí passa um mês, aí passa 2 meses, passam 3 meses, passam 4 meses, passam 5 meses, passa 1 ano, 2 anos, procrastinando. Obedecer sem relutar. Você não pode pegar uma guerra com Deus, que você já perdeu. Ou você vai querer que Ele te coloque no ventre do peixe, como Ele colocou Jonas. Você não pode relutar. Tem que desarmar nessa noite aqui. Prepara aí para desarmar. Solta tudo. Senhor, eu vou soltar tudo aqui nessa noite. Eu vou fazer como Cristo disse. João 6,38. Eu não desci para fazer a minha vontade, mas eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Marcos 10:45. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu estou aqui para fazer o que Ele quer. Então o Senhor está te chamando para obedecer a voz dEle nessa noite. Obedece. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Eu tive que fazer isso muitas vezes na minha vida. Obedecer de uma forma irreversível.
quando Deus levou Edgar, meu irmão, que era missionário no campo junto comigo. E eu voltei para o Brasil, então eu pensei que eu poderia ir para outra nação. E que eu não precisava voltar para o Timor-Leste. E um dia eu fui conversar com o Senhor disse, não, você vai voltar para o Timor-Leste. Eu tinha ido nas redes de comunicação do Timor e falado para todo mundo que eu voltaria. Mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Na hora que eu pesei tudo, eu disse, não dá. E o Senhor disse, dá, você vai voltar. Não tem eu não vou voltar, você vai voltar. Mas e a minha dor? Você vai voltar. Senhor, mas dói muito andar naquelas ruas. Você vai voltar. E se eu não tivesse voltado, hoje, a Cecília, o André, o Neves, não estariam aqui para estudar no CTM. Se eu tivesse relutado. Se eu tivesse procrastinado, o tempo ia passar e eu ia pegar outros caminhos. E eu não tinha vivido o que Deus tinha para mim ali naquela nação. Fiz um acordo com Deus aqui. De esvaziar de si mesmo. De se render a Ele de forma irreversível e não voltar atrás. Mas eu quero concluir essa palavra aqui, dizendo a você que primeiro você precisa orar por novos obreiros, orar pelo avanço da obra do Senhor. Você precisa orar por aqueles que fazem a obra do Senhor com sofrimento, como Paulo, que é um embaixador em cadeias, que precisa abrir a boca com ousadia e falar a palavra. Você também precisa ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor para saber o que Ele tem para você nesse tempo. Ouvir o Senhor para saber o que Ele tem no futuro. E você precisa ouvir o Senhor para ter paz. E ficar aonde Ele quer, em paz. Você também precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer ao Senhor, sem contestar. Sem contestar. Porque Ele é seu rei, Ele é seu Senhor, Ele é que manda. Então você não pode contestar. Você precisa ouvir o Senhor sem procrastinar. Se Ele falar, como Ele disse, é agora, tem que ser agora. Você não tem o direito de procrastinar. Se Ele disse, é agora, é agora. E aí? E aí é com Ele, os AIs são com Ele, é Ele que trabalha na sua liderança, é Ele, os seus pastores, é a Ele, então você não precisa se preocupar, é com Ele, os AIs é com Ele. Você precisa ouvir o Senhor, sem relutar, você precisa render-se calmamente ao Senhor. Você precisa render, se entregar. E você precisa assumir a evangelização, sendo um agente de pregação. Tem muitas pessoas que oram pela obra missionária. Eu até costumo brincar que você tem que saber para que orar. O que eu te disse aqui? Eu te disse para orar por novos trabalhadores, por semeadores. Eu te disse para orar pelo avanço, para que nada impeça o avanço da igreja. Eu te disse para orar por quem faz a obra do Senhor com sofrimento. Mas às vezes nós estamos orando assim, Senhor, vai lá na prisão, entra na prisão. Ele olha para a gente, que história é essa? Primeiro eu te mandei, agora você me manda? Senhor, vai lá no hospital. Senhor, sabe aquela moça que está deitada naquela cama? Vai lá e fala do teu amor para ela. Como assim? Senhor, entra naquela casa, salva aquela família. Senhor, fala com aquele jovem, fala. Meu Deus. Ele já te mandou entrar naquela casa, Ele já te mandou falar do amor dele para aquela família, Ele já te mandou. Você ora repreendendo a batalha espiritual que tem no entorno, mas quem prega é você.
ser lá no mundo muçulmano que Deus vai revelar para as pessoas. Mas aqui já tem você para pregar o evangelho, já tem você para expulsar demônios, já tem você para curar os enfermos, já tem você aí, meu querido. Não mande o Senhor fazer aquilo que Ele te mandou. Você está voltando a responsabilidade para Ele, transferindo de novo para Ele. Porque tem gente que ora, tem gente que escuta, sabe o que é para fazer, tem gente que obedece e até vai, mas cruza os braços e não faz nada, não se torna um agente de pregação. Esses dias eu tenho refletido assim, que para ser um agente de pregação, a primeira coisa, você tem que valorizar a semente. Sabe por que muita gente não é mais um agente de pregação? Porque está desvalorizando o poder da semente. Você sabe que isso é preciosíssimo. Paulo diz em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você valoriza essa semente? Eu citei aqui hoje no Congresso das Irmãs, quando o Sinédrio disseram para Pedro e João, eles falaram assim, olha, vocês não podem mais pregar. Silêncio. Pedro disse, é impossível. É impossível eu não pregar. É impossível eu não falar do que eu vi e do que eu ouvi. É grande demais o que eu vi e é grande demais o que eu ouvi. Não há possibilidade de reter essa semente. A minha oração é para que Deus venha impactar essa geração e que essa geração tenha experiências tão grandes com Deus, que elas digam assim, é grande demais as experiências, é grande demais o que vimos, não dá para reter. Porque se você está guardando essa semente e não está semeando, você está com um problema de saber qual é o valor dela. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se você ganhar uma semente preciosíssima e alguém te falar assim, olha, aonde isso aqui, você semear isso aqui, pode nascer algo poderoso que transbordará em riquezas, no nosso caso espiritual. Você não ia na hora pegar aquela semente lá e plantar para transbordar em riquezas para você? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Onde essa semente cai, ela muda vidas, ela muda histórias. Você tem que saber o poder do evangelho, irmãos. Nós estamos com problemas de saber o poder. Você precisa sair daqui consciente disso. Você tem que acreditar que essa semente aqui, ela transforma. É por isso que nós somos agentes de transformação, porque é por causa da semente. Ela transforma vidas, ela transforma cidades, ela transforma nações inteiras, ela muda o curso da vida das crianças, dos adolescentes, onde essa semente é plantada, irmãos. Aí veja que ele saiu na primeira viagem missionária, semeando. Semeou em Pafos, depois semeou na Antioquia da Pisídia, depois semeou em Icônio, depois semeou em Listra, depois semeou em Derbe, em meio a perseguições. Expulso de Antioquia da Pisídia, fugiu de Icônio, apedrejamento em Listra e foram para Derbe. Aí você pensa assim, nunca mais eles voltam. Não volta como? Ele acredita no poder da semente. Ele vem em busca do resultado da semente. Eu plantei aqui, eu quero saber o que deu. É semeador, irmão. Eu plantei aqui. Quanto tempo você ficou plantando aí? Ficou um ano? Não. Dias. Mas eu vou voltar para buscar o resultado. Entrou em Listra, aonde que ele vai? Atrás do resultado da semeadura. Encontra. Sabe por que você não está encontrando o resultado da semeadura? Você nem vai atrás para saber.
Você pregou, nem vai atrás para saber o que aconteceu, para consolidar e saber o que Deus fez lá. Ele volta. Encontra lá homens tão maduros que ele elege-os a presbítero. Imagina que semente poderosa. A mesma coisa acontece em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. A semente foi plantada e cresceu, frutificou. E ali tem homens maduros prontos para levar a igreja de Cristo à frente. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Que aquele pequeno grupo lá da escola, que aquele pequeno grupo da universidade, que aquela conversa com a sua colega é uma semeadura, que aquele discipulado via WhatsApp, que aquele discipulado via telefone, que aquela semeadura que você tem feito na vida dessa pessoa, que vai frutificar, que essa semente é poderosa. E ele é um agente que pregou em todas as circunstâncias. O que você está esperando? A diretora vir para você e falar assim, olha, tem uma salinha ali para fazer um estudo bíblico. Você quer a salinha? Oh, meu querido, minha querida, pelo amor de Deus. É você que vai em busca do campo. É você que é semeador. A diretora não sabe do valor dessa semente, não. É você quem sabe. A diretora não sabe. A coordenadora não sabe. A cidade não sabe. O seu vizinho não sabe. Quem sabe é você. É você que sabe. Essa igreja, ela foi chamada por Deus para fazer a diferença no seu tempo. Ela enviou os missionários. E para mim, o que é mais desafiante para essa igreja é que ela sentou para ouvir missionário. Porque eu prego, né? Assim, prego não, né? Eu falo nas igrejas. Mas eu sei que é desafiante me ouvir. Eu sei disso. Porque imagina, primeiro que os sermões é muito longo, o missionário quer contar todas as experiências, depois o missionário quer passar o negócio tudo num dia só, para que não correr o risco de ninguém entender o negócio. É assim, é porque é meu... Não vou falar não, né? Mas você sabe o que eles são, né? Então, essa igreja aqui, ela enviou, e depois ela sentou para ouvi-los. Eles chegaram ali, irmãos, depois de apedrejamento, depois de ter que fugir, depois de serem expulsos, e sentou com a igreja. Aí eles chegaram lá, não vítimas, como vítimas, não entristecidos. Eles chegaram lá e falaram com a igreja assim, olha, uma grande porta nos abriu na região da Galácia, e muita gente entrou por ela. E a igreja sentou-se para ouvir. E aquela igreja se tornou um quartel-general de missões. Sabe o que Deus vai fazer com a vossa igreja? É a segunda vez que eu venho aqui nesse púlpito. E eu entrego essa palavra de Deus. Deus vai fazer de Blumenau um quartel-general de missões. Deixa eu falar de novo, né, pastor Peter? Para não correr o risco. Deus vai fazer em Blumenau um quartel-general de missões. Deus vai fazer em Blumenau um quartel-general de missões. Oh, uma retaguarda linda está se levantando aqui. Uma retaguarda linda está se levantando aqui. Mas Deus vai levantar muita gente para a linha de frente. Muita gente para a linha de frente. Muita gente para a linha de frente. Muita gente. Deus vai fazer algo lindo aqui para as nações. Deus vai fazer algo lindo na vossa igreja, nessa cidade.
Você pode chegar na sua casa e escrever, porque eu não sou a primeira. N pessoas que conhecem um pouquinho do coração de Deus já têm aberto a boca e falado aqui. Há um caminho para as nações aqui. Há um caminho para as nações nesse lugar. Há um caminho para a transformação de povos, para a transformação de cidades. Há um mover nesse lugar que alcança muitos povos, alcança muitas nações.